Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui para fazer um vídeo sobre os jogos de ida das quartas de finais da Copa do Brasil, que acontece nesta quarta e quinta-feira. Então, dá uma passada, uma prévia sobre esses jogos. Estou gravando esse vídeo aqui no domingo à noite. Então, ainda não terminou totalmente as rodadas brasileiras, não. São Paulo está jogando agora, mas já aproveitei já para gravar. Deixar tudo adiantado, né? Na vida de CLT não dá para gravar em cima da hora. Então, para adiantar tudo, bora falar sobre os jogos de ida das quartas de finais. Então já peço você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esse vídeo para ajudar quem está começando, né? Então bora lá, começando pelas partidas de quarta-feira. Temos dois jogos às 9h30 da noite. O primeiro deles, Bahia e Flamengo. Para mim, um grande jogo dessa fase. Acho que até superior ao Atlético Mineiro e São Paulo. Por tudo que vem fazendo Bahia e Flamengo na temporada, no Brasileirão. Dois times ali da parte de cima da tabela. E o jogo vai ser jogo de ida na Fonte Nova. E o Bahia vai precisar quebrar uma escrita péssima. A última vez que o Bahia venceu o Flamengo foi em 2019, ou seja, faz tempo. E desde então nem empatar, né? Só derrotas. O Bahia só tá perdendo o Flamengo. Aquela freguesia da pior que tem, que é que você só perde. E essa é mais uma oportunidade do Bahia tentar dar um passo a mais dentro do projeto. Em alguns momentos do vídeo eu critiquei, em vídeos passados, faltava o Bahia se impor mais. Eu vou dizer que nas últimas rodadas a equipe vem melhorando nesse sentido. Pô, você vence o Grêmio fora de casa, você elimina um Botafogo, que hoje está brigando pelo título na Copa do Brasil. E esse tipo de vitória que ajuda esse tipo de triunfo, na verdade, ajuda a criar casca no time. Ajuda a equipe se ver como protagonista, se ver que pode realmente ir a voos além, que pode brigar por coisas grandes. E agora você tem um confronto contra o Flamengo. O Flamengo, individualmente falando, é o melhor time do torneio que sobrou, é o favorito ao título, respeitar os outros, mas na verdade é que ninguém vai ficar surpreso se o Flamengo for campeão. Surpresa não vai ser se ele não for campeão. Mas ao Flamengo, sob o Tite, especialmente nas Copas, não empolga muito. É uma equipe que está viva em todas as frentes, mesmo lidando com lesões. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, não foi anunciado só o Michael de reforço, mas é possível que o Flamengo venha trazendo mais jogadores. O Gonzalo Plata está sendo especulado, entre outros, o Alexandre também, que dá um peso ainda maior para o elenco. E mais um confronto em aberto. Jogo de ida, o Flamengo fora de casa nas Copas vem tendo desempenhos ruins. Eu acho que isso pode animar o torcedor do Bahia a buscar um triunfo. E o Bahia se classificar tem que fazer o resultado em casa. Acho que sair da Fonte Nova com empate ou com uma derrota, eu sinceramente não vejo a equipe baiana tendo essa força mental para buscar fora, buscar no Maracanã lotado. Eu acho que passa muito por esse jogo de ida. Se o Flamengo consegue vencer, se o Flamengo consegue empate, eu acho que fica muito favorito na volta no Maracanã. Porque aí entra aquele peso, aquelas questões mentais, a confiança do Flamengo. Da mesma maneira, eu acho que se o Bahia conseguir um triunfo aqui, também dá uma afetada na confiança do Flamengo. Porque a equipe não vem jogando tão bem, vem sofrendo críticas, apesar de estar viva nas competições. Vem devendo desempenho, as lesões vêm pesando, o trabalho de Tite não empolga 100% da torcida. Então, você tem essa, você pode vencer, você pode conquistar uma vantagem e também você pode dar um golpe no adversário. Lembrando que o Flamengo tem uma rodada brasileirão, depois tem a pausa, a rodada da FIFA e na volta é justamente o confronto de volta. Então é um grande jogo para mim. Acho que um Bahia que não vejo o Bahia só se defendendo, até por característica de um time que vai ir para cima do Flamengo, que vai buscar o jogo. O Flamengo com o Tite, especialmente fora de casa, é um time que muitas vezes acaba sendo mais retraído, acaba chamando mais o adversário. Para mim é um erro, pois tem time para jogar mais. Mas é um time também pode ser muito perigoso nos contra-ataques. Então, o Henrique voltando, mesmo com os desfalques, o Flamengo é um time muito forte. O Gerson, De La Cruz, você tem muito jogador bom do meio para frente. Mas é a minha expectativa maior, em questão de nível de jogo, etc. Esse é o confronto que mais me causa expectativa nos dois jogos. Aí na quarta-feira também tem um outro grande jogo, para mim, individualmente, outros, junto com o Bahia e Flamengo, os quatro melhores times, individualmente falando, que sobraram, para mim são Flamengo, Bahia, São Paulo e Atlético Mineiro, não necessariamente nessa ordem. E calhou que o sorteio que os dois se enfrentassem, né, dados de distância da chave. E para mim, quem passar os dois confrontos vai ser o favorito nas semifinais. Temos no Morumbi, 9h30 da noite, o São Paulo recebendo o Atlético Mineiro. O São Paulo, para mim, hoje é mais time. É uma equipe que vem aqui tem um casco, o trabalho do Zubeldia é bom. E mesmo perdendo, por exemplo, peças importantes como Pablo e Alisson Maia, o time consegue se manter muito competitivo. Ainda está na parte de cima da tabela. Acho que tem alguns momentos que o desempenho preocupa. Acho que tem contra o Nacional do Uruguai. Na parte defensiva, não foi um grande confronto do São Paulo. Cedeu mais do que normalmente cede. E um time melhor, com melhores finalizadores que o Nacional, poderia muito bem ter eliminado o São Paulo na Libertadores. Eu acho que não pode dar tanto mole assim mata-mata. E o Atlético Mineiro,
com o Milito, é um time muito irregular, né? Pô, você tem talento. O time do Atlético Mineiro, especialmente o time pra frente, tem vários jogadores bons e tem talento para isso. Mas é um time muito irregular, né? Uma equipe capaz de fazer um ótimo jogo no Morumbi, de conseguir até vencer o São Paulo bem, mas é também capaz de fazer um péssimo jogo e tomar 2-3. É um time defensivamente não consegue ser tão seguro e o ataque nem sempre flui. Quando as coisas dão certo, quando o ataque flui, é um time bem interessante de se ver. Mas essa irregularidade do Atlético é difícil. No Brasileirão, a equipe não consegue se aproximar da parte de cima da tabela, muito por conta disso, essa irregularidade. Nas Copas vai sobrevivendo, tem um confronto acessível na Libertadores contra o Fluminense, que é possível passar. Na Copa do Brasil é uma pedreira pegar o São Paulo, mas essa é a principal esperança do torcedor do Galo, né? Que o time nas Copas consiga, pelo menos, se aceitar um pouco mais, deixa esses dias ruins, essa regularidade de lado para tentar ir avançando. O São Paulo é o favorito no confronto, o time jogando muito bem no dia, o trabalho é bom, que baita trabalho, conseguindo manter o São Paulo entre os principais times do país. Eu acho que hoje, depois do Flamengo, é quem chega. Para mim, seria para mim, o São Paulo desse lado da chave, que tem da Vasco Atlético, é para mim o principal time dele. Para mim, hoje o Flamengo e o São Paulo seriam os favoritos. E eu acho que os confrontos mais difíceis para ambos estão justamente nas quartas, contra Galo e Bahia. Mas é um São Paulo que eu aposto e um resultado em casa seria fundamental, né? Construir essa vantagem, jogar pressão para o Atlético Mineiro no jogo de volta. O Atlético já está lidando com pressão da falta de desempenho. Passou na Libertadores contra o São Lourenço, sofrendo mais do que deveria, pois tem um time superior, devendo desempenho. Então é uma coisa que algo parecido que eu falei com o Bahia e Flamengo, né? Um triunfo para você não só levantar sua moral, construir vantagem, mas também para dar um golpe na confiança do adversário. Mas eu também espero bons jogos, até pela qualidade dos times, dos técnicos, eu também espero bons jogos aqui em São Paulo e Galo. E nos jogos da quinta-feira, para mim são os dois confrontos mais equilibrados, também por serem para mim os quatro piores times que sobraram, por poder acontecer qualquer coisa aqui. Estou falando primeiro de Juventude, esse aqui o Corinthians, estou gravando esse jogo depois de Fortaleza e Corinthians, minha nossa, sabe o mau humor que eu tô. E assim, o jogo de ida no Jacone, o Juventude aposta muito na sua força em casa. É um time que o Freio Jacone é o 12º jogador. E contra o Corinthians faz ainda mais diferença, porque, nossa, é impressionante como o Corinthians sofre lá. Se você pegar a Série A, são 8 jogos que o Corinthians não vence no Jacone. E a última, essa sequência começou em 2003. Desde então, o Corinthians só venceu o Juventude uma vez, que foi pela Série B de 2008. Então é um estádio muito hostil para o Corinthians. Desde que o Juventude voltou a Série A, os 3 confrontos, perdeu em 2021, foi a última rodada, o Juventude salvou o rebaixamento. Teve empate em 2022, bem com o Vitor Pereira. Um jogo horrível, o Juventude já na lanterna. Empatou e teve a derrota este ano, 2-0, duas falhas do Cássio. O Corinthians que não venceu o Juventude, nos 2 jogos do Brasileirão, o Juventude ganhou na ida em casa e na volta segurou o empate com 2 jogadores a menos. É um Juventude sob o comando de Jair Ventura que consegue se manter competitivo, mesmo depois da troca técnica. Teve uma pequena oscilação, mas é um time muito competitivo. O Jair Ventura sabe montar time chato de se enfrentar, sabe montar time organizado. E ele vem fazendo isso no Juventude, assim como já fez em outros momentos da carreira dele, pegando times no meio de trabalho. E é um confronto acessível para ambos, né? Eu vou dizer, o Corinthians ficou feliz de pegar o Juventude e o Juventude ficou feliz de pegar o Corinthians. Isso diz muito sobre a fase de ambos. Porque é um confronto que para ambos é acessível para chegar na semifinal de Copa do Brasil. E aquilo, não vão ser favoritos contra Flamengo ou Bahia. Aí, cara, você tá numa semifinal de Copa do Brasil, tudo pode acontecer. Você tem, 4 jogos, encaixa uma retranca ali, e passa e vai pra final, e seja o que Deus quiser. Já o Corinthians, que a gente não sabe exatamente qual time que vai, porque a situação do brasileiro é complicada, o time não consegue ganhar, são 6 jogos sem vencer no Brasileirão. O time cria, o ataque desperdiça gols, Pedro Raul péssimo, o Yuri Alberto voltou e eu preferia que ele não voltasse, é uma desgraça completa. O Galo tentando carregar esse time nas costas, o Souza também. Então é o Corinthians que vem apostando nas Copas para dar um pouco de alegria, para tentar de alguma maneira dar um respiro, ajudar a recuperar essa confiança, né? E eu acho que o que mantém a esperança do Corinthians é que nas Copas o time parece um pouco outro, parece ter um espírito diferente mesmo. No Brasileirão é um time muitas vezes medroso. Você percebe que a pressão de estar no rebaixamento e não conseguir vencer atrapalha demais o time. Enquanto que nas Copas parece um time muito mais leve, que consegue desempenhar melhor. Então acho que essa é a esperança do torcedor corintiano. Pensando em classificação, acho que o Corinthians tem que sair vivo desse confronto, independente de quem for jogar. Até porque, para mim, assim, você tirando o Garro, o André Ramalho e o goleiro Hugo, tanto faz quem é o titular e o reserva do Corinthians. Não muda porcaria nenhuma, quase todo o mesmo nível. E então o Corinthians com um empate aqui já estaria de ótimo tamanho para deixar para decidir na Neoquímica Arena. Enquanto que o Juventude, cara,
eu acho que o Juventude não está em condições de vitamina Neoquímica e vencer, pô, sobreviveu com dois jogadores a menos. Mas acho que seria muito importante vencer em casa, até para aumentar a crise no adversário, jogar mais pressão ainda e largar na frente. O Juventude são dois times que se sentem muito mais confortáveis jogando no contra-ataque, não tendo que propor o jogo. Então, eu não espero um grande jogo também nessa partida por causa disso. São dois times que se sentem mais confortáveis não tendo a bola, não tendo essa responsabilidade. Fica na dúvida saber qual time vai chamar isso, porque o Juventude não dá para ficar o tempo todo fechado. Vai precisar ter alguns momentos buscar criar. Né? É um time que, apesar das limitações técnicas, muito bem treinado pelo Aventura. Então, acho um confronto bem aberto aqui entre esses dois, assim como também acho um confronto aberto de Vasco e Atlético, que acontece na quinta-feira, o jogo em São Januário. O Vasco voltando às quartas de finais da Copa do Brasil depois de 9 anos. A última vez foi em 2015. Cara, é muito tempo, né? Para um time gigante como o Vasco. O torcedor vascaíno merece curtir esse momento de ver o clube novamente brigando por coisas importantes, chegando bem numa Copa do Brasil. Pô, sendo protagonista numa competição. Algo que não acontecia há muito tempo. Não só protagonista positivamente, não no fato negativo. E o Atlético vem apostando muito nas Copas. São dois times que hoje estão em meio de tabela brasileirão. São dois times que não empolgam seus torcedores, que têm suas oscilações. E são os tradicionais times de meio de tabela mesmo. Consegue seus pontos aqui, perde uns ali, não empolgam muito, mas estão ali fazendo o campeonato deles seguro. Consegue manter uma distância da turma lá de baixo, não tem força para se aproximar de cima, e aí aposta nas Copas. O Atlético que avançou na Sul-Americana, mesmo sofrendo contra o Belgrano, mostrando como nos últimos anos o Atlético é um time muito copeiro, né? Um time que vem se especializando em fazer ótimas campanhas, seja Sul-Americana, Copa do Brasil, e tem a chance agora de chegar numa semifinal do Copa do Brasil novamente. O mesmo vale para o Vasco, que a última vez semifinal de Copa do Brasil foi o título em 2011, né? Pelo que me lembro, foi a última vez que o Vasco chegou tão longe assim. E é um confronto acessível para ambos, né? Até porque não dá muito para prever, porque são dois times que podem oscilar, que podem fazer um ótimo jogo, também podem fazer jogos ruins, tem, e que oscilam até mesmo dentro de casa, né? O Vasco é muito forte no São Januário, historicamente o Atlético também na Liga Arena, mas são dois times que nessa temporada já deram mole jogando em casa, tiveram desempenhos abaixo. O Atlético, principalmente, não vem conseguindo ser tão forte assim, em Curitiba como em outras épocas, mas que nas Copas vão apostar tudo e ter uma chance de fazer uma grande campanha. O Vasco tem o Piton bem, tem o Verratti, espero um jogo bastante equilibrado e aberto. No Atlético, eu acho que individualmente, hoje é um time um pouco melhor que o Vasco. Pô, você tem o Mastriani, mas tem possivelmente o desfalque do Fernandinho, um desfalque muito pesado para o Atlético. Mas eu espero um jogo bem aberto nessas duas equipes, né? Tanto o Juventude Corinthians quanto o Vasco Atlético, são dois confrontos mais equilibrados. Tudo pode acontecer. Você pode ter pênalti, você pode ter um time sendo muito vencendo facilmente o outro, você pode qualquer um desclassificar. Eu acho que são os confrontos mais equilibrados desta fase. Mas é isso, pessoal. Isso é minha prévia dos jogos de ida na Copa do Brasil. Quero que você deixe nos comentários também se você concorda, discorda de algo, os seus palpites, para quem está sua torcida. O espaço é livre para você comentar. Não se esqueça também de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e dar aquela força divulgando esse vídeo com seus amigos, ajudar quem está começando, porque a vida do CLT não é fácil neste país. Muito obrigado por você que viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.